Olá, meu caro aluno, minha cara aluna do curso BISUESA. Dando continuidade ao nosso curso, agora a gente vai ver a resolução da prova da ESA para o concurso, para ingresso 2020, né? Então, concurso de 2019. Antes de mais nada, eu gostaria de ressaltar algumas coisas, tá? E uma delas é que a banca está mudando muito a da ESA. Por exemplo, a ESA costumava cobrar sempre, no mínimo, 3 questões sobre logaritmos, né? Geralmente 2 sobre propriedades operatórias e uma sobre a função logarítmica, né? Esse ano ela mudou muito. Esse ano, por exemplo, ela colocou 2 de polinômios, o que não era, geralmente caía em média uma, e não colocou nenhuma de logaritmos. Então, ela mudou muito essa prova, tá? Foi uma prova que ela veio diferente, ela veio mais interdisciplinar e pedia que o candidato tivesse um pouco mais de rebuscamento para resolver essa prova. Então fique atento, a prova da ESA, do meu ponto de vista, ela está ficando mais difícil, tá? Ela não tá de forma tão simples como ela era antes. É uma prova que não está com nível tão difícil, né? Ela não chega a estar no nível da SpaceX, mas igual ela está, digamos assim, piorando muito. Haja vista que de 2018 para trás, as provas não eram tão interdisciplinares e elas não cobraram tantos conteúdos que foram cobrados esse ano. Ok? Então vamos resolver a nossa prova. Vamos lá. Primeira questão do concurso de 2019 com ingresso na ESA em 2020. Um cilindro equilátero é aquele cilindro reto que possui altura igual ao dobro do raio da base, né? Em outras palavras, o raio a gente sabe que é a distância do centro até a circunferência, né? Isso aqui é o raio. O diâmetro ele vai ser 2 vezes esse raio, né? Tendo em vista que ele é uma linha reta que passa de uma parte da circunferência até a outra parte, ou seja, nos extremos passando pelo centro. Então, isso aqui seria o nosso diâmetro. Em outras palavras, o cilindro equilátero, okay? É um cilindro aqui bonitinho, okay? É aquele em que a sua altura vai ser igual ao seu diâmetro, beleza? Então, a altura é igual ao diâmetro. Isso que é um cilindro equilátero, né? Então, ele não falou com essas palavras. Ele disse o quê? É aquele cilindro reto que possui altura igual ao dobro do raio da base. O dobro do raio da base, isso aqui, pessoal, é a mesma coisa do que diâmetro, né? Então, a definição de triângulo equilátero, se você for buscar em algum livro, é o quê? Altura igual ao diâmetro. Isso que é um cilindro equilátero, né? Então, sabendo que o volume é calculado pela forma πr² vezes a altura, quanto mede o volume de um cilindro equilátero que possui raio igual a π? Bom, se o raio é igual a π, isso significa que o diâmetro é igual a 2π, né? Então vamos lá. Diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Tá? Eu vou resolver isso de novo, mas é só para ficar mais claro, para dar bastante ênfase. Okay? Se o raio é igual a π, o nosso diâmetro vai ser igual a 2π. Ok? Π é uma letra grega que significa 3,14. Tá ok, pessoal? Então vamos lá. O volume, né, é igual à área da base vezes a altura, né? Então, se você pegar um cilindro, o volume vai ser o quê? Vai ser igual à área da nossa base vezes a altura desse cilindro, tá ok? Logo, o volume vai ser igual a πr² vezes a altura. Pô, de onde é que saiu esse πr², Renato? Ele saiu da área da base, né? A área da base, como é uma circunferência, a área dela, de qualquer circunferência,
é igual a π vezes o raio ao quadrado. Tá ok? Vezes a altura, né? Então, veio aqui da nossa forma. Volume agora da base vezes a altura. Volume é igual a πr ao quadrado. Né? Por que é πr ao quadrado? Porque é uma circunferência. Logo, o nosso volume vai ser igual a π ao quadrado, π vezes π ao quadrado vezes 2π. Renato, de onde é que saiu esse π ao quadrado? É simples. Ele veio de r ao quadrado, dessa forma que a gente acabou de ver do volume. Olha só, ele não falou que o raio era igual a π? Sim. Então, como o nosso raio vai ser igual a π, basta substituir na fórmula. Então, nós temos π vezes π ao quadrado vezes 2π. Ok? Continuando. O nosso resultado vai ser fruto dessa multiplicação. Mas olha só, quando eu tenho multiplicação de elementos iguais, o que acontece? Eu conservo a base e somo os expoentes. Dessa forma, nós vamos ter o seguinte: 2 vezes π na quarta. Renato, de onde é que saiu esse π na quarta? É simples. Eu não tenho π multiplicando π que multiplica π ao quadrado? Sim. Então, se eu tenho elementos iguais se multiplicando, eu conservo a base, que nesse caso vai ser o π, e somo os expoentes. Se não aparece nada em cada elemento desses, 1 e 1, vai ser π na quarta. E depois eu só multipliquei por esse 2 aqui. Ok? Então, tudo isso multiplicado por 2. Tá bom? Então, assim, é uma questão muito simples, uma questão dada, e ela só pedia para vocês aplicarem o conceito. Ok? Nada demais, pessoal. Nada demais. Questão simples, simples mesmo, tá bom? Então vamos lá, nossa próxima questão. Em uma escola particular, foi feita uma entrevista com 200 alunos. Olha só, o que é entrevista com 200 alunos? O que isso aqui está dizendo? Que o total de pessoas entrevistadas é 200, né? Logo, o nosso espaço amostral vai ser 200 alunos. Por quê? Porque o total de pessoas entrevistadas foi 200, tá bom? Simples. Então, 200 é o nosso total, é igual ao nosso espaço amostral, tá ok? Sobre o curso de língua estrangeira. 110 alunos que frequentavam o curso de inglês, 28 responderam que frequentavam somente o curso de espanhol e 20 responderam que frequentavam ambos. Então, olha só, ele falou que 110 alunos frequentavam um curso de inglês. Só que na matemática a interpretação é muito importante. Se ele falou que eles frequentavam um curso de inglês e não disse que era somente, então poderia ter alguns alunos que frequentavam um curso de inglês e alguns outros que frequentavam o curso de espanhol também. Ok? Continuando, ele falou depois o quê? Que 28 alunos responderam que frequentavam somente. Então, olha só, somente é uma palavra forte na matemática. Por quê? Porque ele diz que não tem intersecção com mais ninguém, né? Então, 28 só frequentavam o curso de espanhol, né? Nesse universo de 28 não tem quem frequenta espanhol e frequenta inglês. Tá claro? E 20 alunos responderam que frequentavam ambos, né? Então, nós temos 20 alunos frequentando tanto inglês quanto espanhol. Qual a probabilidade de um desses alunos não frequentar nenhum desses dois cursos? Então, olha só. Antes de eu falar probabilidade, antes de eu chegar até esse ponto, eu estava falando somente sobre operação em conjuntos, mais especificamente sobre usar o diagrama de Venn. Então, tá vendo como isso aqui é uma questão interdisciplinar? Isso aqui é uma questão parecida um pouco com um cara até de Enem, tá? A ESA não era
muito acostumada a cobrar questão assim. Então fiquem atentos, tá? Que isso é uma tendência da banca. Ela está mudando. A banca da ESA está mudando. Prestem atenção, tá? Olha só. Então a gente vai construir o nosso diagrama de Venn com base nos dados que a gente tem. Total de 200 alunos. Isso aqui é o que? É o nosso espaço amostral. Bom? Curso de inglês. Quantos frequentavam o curso de inglês? 110 alunos. Não é somente. Então, nesse universo aqui, pode ter aqueles que frequentavam o curso de inglês e espanhol, e aqueles que só inglês. Então, fiquem atentos. Somente espanhol. Somente espanhol. Vou repetir e vou dar ênfase. Tá? Somente. Significa que 28 só iam no de espanhol. Eles não iam em outro curso. Né? E aqueles que iam tanto em inglês e espanhol, né? Então, quando eu tenho a soma, quando estão indo para dois elementos, a gente usa o E. E na matemática significa adição, é ambos, tá? Inglês e espanhol. Bem? Isso aqui, pessoal, a gente vai jogar no nosso diagrama de Venn, tá? Então, o diagrama de Venn, a gente vai separar um círculo, aliás, isso aqui não é um círculo, né? Uma elipse sendo o nosso inglês e a outra elipse sendo o nosso curso de espanhol, né? Então, a gente vai separar esses elementos. Então, a elipse azul, nesse caso, vai ser aqueles que estudam espanhol, que foram somente 28, né? Esse pessoal aqui, ele fica isolado aqui, tá bom? Depois nós vamos ter a nossa intersecção, que é 20. Ou seja, esse pessoal aqui está entre as duas elipses porque eles estudam inglês e espanhol. E é importante vocês terem uma noção aqui de onde colocar esses elementos para vocês conseguirem fazer o cálculo de forma correta. Essa aula aqui eu não vou ensinar para vocês a operação em conjuntos, né? Eu estou resolvendo a prova da ESA. Para isso eu teria que dar uma aula sobre cada assunto desse. Mas vamos lá. Depois a gente tem aqueles alunos que estudam inglês, né? Que nesse caso é 110 daqueles que veem inglês, menos 20, que é a nossa intersecção, aqueles que veem inglês e espanhol, tá ok? Então, quantos frequentam algum curso? Vai ser igual ao meu número, 90. Ah, de onde é que saiu esse 90? Né? 90 ele veio da subtração entre 110 e 20. Renato, não entendi isso aqui. Olha só. 110 é aqueles que frequentam o curso de inglês, menos aqueles que frequentam ambos. Mas por que você está subtraindo um no outro? Simples. Eu estou subtraindo porque nesse espaço aqui da elipse só vai ficar aqueles que assistem somente inglês. Então eu vou ter o seguinte cálculo. 110 menos 20 vai ser igual a 90. Ok? Então vamos lá. E esse 90 veio para cá. Então 90 vem em inglês. 20 vem ambos os cursos, né, inglês e espanhol, e 28 vem somente espanhol. Somando isso, nós vamos ter 90 mais 20, 110. 110 mais 28, 138. Olha só. Se nós voltarmos aqui na questão, a gente vai ter o seguinte. A probabilidade de um desses alunos não frequentar nenhum dos dois cursos. Como que é feita a probabilidade? A probabilidade é igual ao meu evento favorável, aquilo que eu quero, sobre ômega. O que vem a ser o meu evento favorável? Tá? Meu evento favorável é aquilo que eu quero descobrir, sobre ômega. O que ômega é? É o meu total. Então, probabilidade é igual a E.
o que que vem a ser esse E? Meu evento favorável. Então eu vou abreviar aqui, tá? E.F, evento favorável. E aqui, ômega o que? É o meu total, tá? Então vou abreviar também TOT. TOT de total. Total do que? O total que eu tenho na minha amostra, tá? Só que ele quer descobrir, vou voltar aqui mais um pouquinho, tá? Aqueles que não frequentam nenhum desses dois cursos. Então esse não frequentar vai ser o quê? Todos aqueles que assistem, né? Então, quem frequenta menos quem não frequenta. Quem não frequenta não, menos o total. Então, essa subtração de quem frequenta menos o total vai resultar naqueles que não frequentam, tá ok? Conseguiram entender a questão? É muito simples, pessoal. Questão assim, ó, muito simples mesmo, tá? Se você talvez não está conseguindo acompanhar ou não lembra, é porque você não viu direito a questão de operação em conjuntos e também a probabilidade, né? Conceito de probabilidade, que foi só isso que a questão pediu, tá? Questão bem simples, não tem nada demais. Então vamos lá. Quantos não frequentaram? É igual a 200. O que que vem a ser o meu 200? É aquilo que eu recém expliquei. É o total da minha amostra, ou seja, meus 200 alunos, menos 138. O que que é esse 138? É quem frequenta, tá? Então, deixa eu abreviar aqui, Q.F, ou seja, quem frequenta algum tipo de curso. Isso aqui foi igual a 62 pessoas, né? Então, 62 alunos entrevistados não frequentam nenhum. Isso aqui é o meu evento favorável, é aquilo que eu quero, tá? Então eu quero saber a probabilidade disso. Como é que vai ser feita a probabilidade? É o evento que eu quero, que nesse caso vai ser o nosso 62, dividido pelo meu espaço amostral. Espaço amostral é todo mundo que foi interrogado. Quantas pessoas foram interrogadas? 200 alunos. Então, continuando essa questão, nós vamos ter probabilidade é igual a 62 sobre 200. Okay? Isso aqui equivale a 0,31. Né? Então, se tu dividir 62 por 200, tu vai ter 0,31, que é o que é representação na forma de índice. Se você multiplicar por 100, tudo bem? Você vai achar a probabilidade em porcentagem, tá bom? Então, questãozinha simples, tá? Vocês viram que não tinha nada demais, mas ela pediu um pouco de interdisciplinaridade entre operação em conjuntos e probabilidade. Próxima questão, ó, questão 3, tá? As medidas em centímetros dos lados de um triângulo são expressas por x mais 1, 2x e x ao quadrado menos 5. E estão em progressão aritmética. Opa! Agora você abre o olho. Progressão aritmética. Bom, então, ele deu esses três elementos e falou que estão em PA. O que que isso significa? Significa que x mais 1, 2x e x ao quadrado menos 5 pertencem a uma sequência numérica. Se eles estão em PA, ou isso aqui está crescendo, ou isso aqui está decrescendo. Lembrando que como eu estou falando de medidas, tá, dos lados de um triângulo, em medida, a gente sabe que esses valores aqui não podem resultar em números negativos. Bom? O que que diz a propriedade da PA, de uma sequência numérica? Aqui eu tenho três termos, né? Então, tenho o termo 1, que é o x mais 1. Eu tenho o termo 2, que é o nosso 2x. E eu tenho o nosso termo 3, que é o x ao quadrado menos 5.
O termo do meio, 2x, ele é a média aritmética entre o termo x mais 1 e o termo x ao quadrado menos 5. Tá? Então, em outras palavras, 2x vai ser igual à média aritmética entre x mais 1 e x ao quadrado menos 5. Tá, ok? Então, vamos resolver esse problema. Tá? 2x, meu termo do meio, na minha sequência numérica, é igual à média aritmética entre x mais 1 mais x ao quadrado menos 5. Isso aqui é a média aritmética entre os termos da extremidade, tá ok? O que é uma média aritmética? É somar o valor desses termos e dividir pela quantidade de termos que eu tenho, né? Então vamos lá. Multiplicando meio por extremos, eu vou obter o seguinte. 2 que multiplica 2x vai dar o nosso 4x, ok? Que vai ser igual a x mais 1 mais x ao quadrado menos 5. O que eu vou fazer agora? Vou trazer esse 4x para cá, vou igualar a zero para eu achar minhas raízes dessa forma, o valor do meu x, e somar letra com letra e número com número, ok? Coisa básica, né? Matemática básica. Então vamos lá. Fazendo isso, eu obtive x ao quadrado menos 3x menos 4. Olha só, como eu estou tendo uma equação de segundo grau, nesse caso eu tenho que aplicar Bhaskara, tá ok? Aplicando Bhaskara eu vou achar minhas raízes, né? Então, você sabe que aqui é o meu termo A, que nesse caso vale 1, meu termo B, que nesse caso vale menos 3, e o meu termo C, que vale menos 4, né? Esse solito. Então, só aplicar delta, depois Bhaskara e vocês acharam o valor das raízes, né? As raízes encontradas vão ser duas, 4 e menos 1. O que vocês precisam fazer? Vocês precisam jogar esses valores na sequência numérica e verificarem se é válido, né? Se vai dar um número negativo ou mesmo se vai formar uma sequência numérica. Então vamos lá, 4 e menos 1. Vamos pegar a primeira raiz que a gente achou, né? Que vai ser a menos 1. Okay? Pegando menos 1 e substituindo aqui, a gente vai ter mais 1 com menos 1, a gente vai ter 0. Depois, 2 vezes menos 1, a gente vai ter menos 2. Menos 1 ao quadrado com menos 5, a gente vai ter menos 1 vezes menos 1, vai dar mais 1. Com menos 5, a gente obteve menos 4. Pô, isso aqui formou uma PA, uma progressão aritmética. Só que é uma PA decrescente, né? Tem o 0, depois menos 2 e depois menos 4. E a outra coisa que precisa ser ressaltada é que a gente obteve número negativo. Número negativo não pode, tá? Número negativo não pode numa PA, tudo bem? Claro, ele pode na PA, ele não pode ter para as medidas de um triângulo. Não existe medida negativa, tá? Então, me expressei mal agora, tá? Reformulando a minha resposta, não existe medida negativa para uma medida. Dessa forma, menos 1, a raiz menos 1 não vai poder ser utilizada porque deu um valor negativo. Então vamos ver a nossa raiz 4, né? Como que ficaria essa PA? Então eu pegaria o 4 e substituiria aqui, x mais 1, né? Então seria 4 mais 1, nós obteríamos, 4 mais 1, nós obteríamos 5. Depois, 4 a gente substituiria pelo x, 4 vezes 2 seria 8. 4 ao quadrado menos 5 vai dar 4 ao quadrado 16, menos 5 vai dar 11. Então, o que a gente percebeu aqui? Que o valor da nossa PA foi aumentando de 3 em 3. Nossa razão é 3. E foram números válidos. 5, 8 e 11 são positivos, ou seja, eles servem para as medidas de um triângulo, né? Então vamos desenhar para ver como que isso ficaria.
eu pegaria a nossa raiz 4 e utilizaria para calcular a soma dos lados desse triângulo. Então a gente tem nesse triângulo x mais 1, 2x e x ao quadrado menos 5. Né? O nosso perímetro vai ser igual à soma dos lados, que nesse caso vai ser x mais 1, 2x e x ao quadrado menos 5. Né? Ou seja, isso aqui é só a soma dos lados do triângulo. Como eu vi que o valor aceito para essa PA nesse caso vai ser o x igual a 4, eu só vou substituir o nosso valor de 4 no lugar do x em cada um desses elementos. E vou somar. Então, eu tive 4 mais 1, mais 2 vezes 4, mais 4 ao quadrado, menos 5. Resolvendo isso, eu tive que o perímetro vai ser igual a 5 mais 8 mais 11, que vai ser igual a 24. Pô, uma questão tranquila, né? É uma questão que envolveu também uma questão interdisciplinar, que envolveu geometria plana e progressão aritmética. De novo, estou te antenando, meu caro candidato. A ESA está um pouco mais interdisciplinar, então preste atenção nas questões, ok? Vamos lá. Próxima questão. Uma pequena praça tem o formato triangular. As medidas dos lados desse triângulo são raiz de 37, 4 e 3. Qual a medida do ângulo oposto ao maior lado? Então, antes de começar essa questão, você precisa saber quem que é maior. Raiz de 37, 4 e 3, né? Então, você sabe que 4 é maior do que 3. Raiz de 37, você não tem uma calculadora na hora da prova. Então, você tem que supor qual o número aproximado que daria a raiz de 37. Você sabe que 6 vezes 6 é 36. Então, a raiz de 37 é 6 ponto alguma coisa. Seria um valor maior do que o nosso 4. Né? Então, você teria a raiz de 37 sendo maior que 4 e 4 sendo maior do que 3. Tá ok? Então, você já sabe que a raiz de 37 é o seu maior lado. Né? Então, a gente vai desenhar aqui o nosso triângulo, né? E a gente obteve o que? Raiz de 37, nosso maior lado. E o que o exercício pediu? Ele pediu o valor desse ângulo aqui, tá? A gente vai chamar de ângulo X, né? Quanto que é o meu valor desse meu ângulo X? Né? Por que esse ângulo está aqui? Porque ele está oposto ao maior lado. Né? Quem que é o nosso maior lado? É raiz de 37, tá bom? Então, a gente vai aplicar nesse caso a lei dos cossenos, que diz o quê? Que o meu lado oposto ao ângulo, que nesse caso vai ser a ao quadrado, é igual aos lados adjacentes ao meu ângulo, que seria b ao quadrado e c ao quadrado, menos 2 vezes os meus lados adjacentes, vezes o cosseno de x, tá? Isso aqui é a lei dos cossenos, tá, pessoal? Questão simples. Substituindo esses valores, a gente teve que raiz de 37, nosso maior lado, né, lado oposto a esse ângulo x ao quadrado, é igual aos lados adjacentes ao quadrado, a soma deles 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, menos 2 vezes meus lados adjacentes 3 e 4 vezes o cosseno de x, ok? Fazendo essa multiplicação, a gente vai obter 37 igual a 9 mais 16 menos 24 cosseno de x. Resolvendo essa multiplicação, nós vamos ter que 37 igual a 25 menos 24 cosseno de x. Resolvendo mais um pouquinho, nós vamos ter 25, a gente vai passar para o outro lado, número com número e letra com letra, né? Então a gente vai subtrair 37 de 25 e isso tudo vai ser igual a menos 24 cosseno de x. Então nós obtivemos 12 menos 24 cosseno de x, tá, ok? Esse menos 24 está multiplicando o cosseno de x, vai passar dividindo. Então nós vamos obter 12
dividido por menos 24 igual a cosseno de x. Okay? Logo, nós vamos obter que cosseno de x igual a menos 1/2. Olha só. Esquece o sinal. Qual o valor, né, de cosseno que dá 1/2? Que ângulo é esse? Esse ângulo é igual a 60 graus. Tá ok? Renato, ok, esse ângulo é igual a 60 graus para dar o valor de cosseno de x. Onde que a questão falou isso? A questão não vai te falar. Os valores de seno, cosseno e tangente para 30, 45 e 60 graus, você tem que saber, são os nossos ângulos fundamentais. Se ele deu um valor negativo, significa que o meu ângulo, né, o valor desse ângulo, né, esse sinal, ele vai estar ou no segundo ou no quarto quadrante no ciclo trigonométrico. Então, se você for pegar o nosso ciclo trigonométrico, nós vamos ter isso aqui, né? Teria o nosso círculo desenhado, o eixo das nossas abscissas, né, que seria um plano cartesiano, é o nosso cosseno, e o nosso eixo das ordenadas seria o nosso seno. Ok? Então a gente teria o seguinte: como ele é um valor negativo, ele é menos 1, eu sei que esse meu ângulo ele estaria aqui, mais ou menos no nosso segundo quadrante. Porque tudo que está para cá é negativo para o cosseno. E esse ângulo aqui, ele é de 60 graus. Então, ele estaria aqui e seria um valor negativo. Ok? Mas olha só, como ele pediu o valor numérico, tá bom? Vocês têm que dar a volta no ciclo trigonométrico. Então você sabe que daqui até aqui o nosso ângulo é de 90 graus. Aqui você também tem 90 graus, a soma total. No entanto, você andou até parar nos 60 graus. Quanto que você tem que andar aqui? 30 graus. Então 90 graus mais 30 graus, a gente obteve que essa soma vai ser igual a 120 graus. Então, qual que é o valor do meu ângulo oposto dessa praça? Meu valor, aquele meu ângulo x, vai ser igual a 120 graus. Ok? Questãozinha simples, tá, pessoal? Vamos lá para a nossa próxima questão. Tá? Questão 5. Para que z igual a 5 mais 1 dividido por a na menos 2i seja um imaginário puro. O que é um número imaginário puro, né? Ele não tem a parte real, tá? Em outras palavras, a parte real é igual a zero, né? Eu não estou ensinando nada para vocês, né? Você tem que ter o conhecimento prévio, e se vocês não lembrarem, é só para vocês terem uma noção como a prova da ESA está pedindo, tá? Essa foi a minha ideia em resolver essa prova. Então, o que é um número complexo? O número complexo é dado pela forma z igual a A mais B vezes I. A minha parte real, que nesse caso é o A, ela tem que ser igual a zero, tá ok? É isso aqui que você tem que fazer no problema. Então, continuando aqui, a gente tem nosso número complexo, z igual a 5 mais i sobre a menos 2i. Qual que vai ser o primeiro passo que eu tenho que fazer no número complexo? Eu tenho que tirar a parte imaginária do denominador. Como que eu faço isso? Produto da soma pela diferença. Então eu vou multiplicar tanto o numerador pelo denominador por a mais 2i. Então eu tive isso aqui. 5 mais i sobre a menos 2i multiplicado pela a mais 2i. Por que a mais 2i? Porque é o produto da soma pela diferença, da multiplicação no nosso denominador. Ok? Efetuando essa multiplicação, nós vamos ter o seguinte: 5a mais 10i mais ai mais 2i ao quadrado. Okay? Então, de cara aqui, o que eu consigo fazer? Mais 2i com menos 2i, eu consigo cortar esses elementos. Quanto que é menos 4i ao quadrado?
Menos 4i ao quadrado vai dar mais 4, tendo em vista que i ao quadrado é a mesma coisa que menos 1. Então, menos 4 vezes menos 1, eu vou obter mais 4. Ok? Então, o nosso denominador embaixo ficou a ao quadrado mais 4. Tá ok? Aqui na parte de cima, o que eu vou conseguir fazer também? Mais 2i ao quadrado, isso aqui equivale a menos 2. Por quê? Tenho 2 vezes i ao quadrado. Quanto que é i ao quadrado? Menos 1. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Bom? Então aqui eu teria menos 2. Continuando a resolução desse problema, a gente vai ter o seguinte. 5a menos 2 mais 10i com mais a vezes i. Renato, qual a parte que está no numerador? Qual parte aqui que é real que eu tenho que zerar? Né? Qual parte que eu tenho que zerar? É aquela que está sem unidade imaginária. Nesse caso, só do numerador, tá? Porque o denominador está dividindo tudo. Então, a parte real, que é 5a menos 2, ela tem que ser igual a zero. Dessa forma, eu vou ter o seguinte. 5a menos 2 tem que ser igual a zero. Então, esse menos 2 eu vou passar para o outro lado. Ok? E eu vou ter o seguinte. 5a vai ser igual a 2. O 5 está multiplicando a, vai passar dividindo. Então, nós vamos ter a igual a 2 quintos. Pessoal, questão tranquila, tá? Questão que pedia basicamente números complexos. Nada demais. Nossa próxima questão. Um anagrama é uma espécie de jogo de palavras, resultando do rearranjo das letras de uma palavra ou expressão para produzir outras palavras ou expressões. Utilizando todas as letras originais exatamente uma vez, para participar de uma competição, uma equipe decide criar uma senha, fazendo um anagrama do nome original da equipe, que é Foxtrot. De quantas maneiras diferentes poderá ser criada essa senha? Isso aqui, pessoal, é um caso de permutação, né? Porque você vai mudar a posição dessas letras nessas mesmas posições e aí você vai formar novas senhas. E ele pediu quantas senhas tu consegue fazer de forma diferente com a palavra Foxtrot. O que você tem que perceber? Que a natureza dos elementos não mudam, apenas a sua posição. Então, quando isso ocorre, a gente tem um problema de análise combinatória de permutação. O que é a permutação? É o fatorial desses n elementos, né? Então, permutação é igual a n fatorial. Só que aqui a gente tem uma questão. Nós temos a repetição da letra O. Então, a gente tem a letra O se repetindo e a gente vai ter a letra T se repetindo. Então, é um caso de permutação em que nós temos a repetição de duas letras. O que você vai fazer nesse caso? Você vai fazer o fatorial desses n elementos e subtrair pela multiplicação do fatorial das letras que se multiplicam. Então, a gente vai ter o seguinte. Permutação vai ser igual a 7 fatorial. Tá? Só que a gente tem que dividir 7 fatorial sobre as letras que se repetem. Renato, como assim? Olha só, Foxtrot tem quantas letras? A gente tem F, O, X, T, R, O e T. Temos 7 letras. As outras letras, elas se repetem duas vezes. Então, nós temos o T se repetindo duas vezes e o outro O se repetindo duas vezes. Vamos multiplicar os elementos que se repetem. Sobre tudo isso está dividindo a quantidade total de elementos, que nesse caso é o 7 fatorial. Ok? Então, resolvendo isso aqui, nós vamos ter o seguinte. A gente estendeu o 7 fatorial até o menor fatorial, que nesse caso foi o 2. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar esse fatorial com esse fatorial e resolver o resto do problema.
Isso aqui vai ser igual a 7 multiplicando até 3. E o fatorial de 2 a gente vai desenvolver. Então, a gente sabe que 6 é divisível por 2. Então, cortando esses elementos aqui, a gente teve 3 sobre 1. 7 vezes 3 vezes 5 vezes 4 vezes 3 sobre 1. Então, resolvendo isso aqui, a gente vai ter 1.260 anagramas. Esse 1.260 ele é o resultado da multiplicação desses números. 3 vezes 4 dá 12. 12 vezes 5 dá 60. 60 vezes 3 dá 180. E 180 vezes 7 dá 1.260 anagramas. Questão muito simples também, tá, pessoal? Não exigiu muito conhecimento. Basicamente é saber a fórmula da permutação, né? Então jogava ali os dados da permutação. É uma regra especial, né, que tinha repetição de elementos e resolvia a questão de forma bem simples, tá? Então aqui, ó, próxima questão, tá? Questão 7. Se para quaisquer valores de x1 e x2 de um conjunto S contínuo no domínio D, com x1 menor do que x2, temos f de x1 menor que f de x2. Então podemos afirmar que a função f é. Então, Renato, o que esse exercício está falando? Que nós temos dois elementos no nosso domínio, que ele deu x1 e o x2, tá? Esse x1 ele é menor que o x2. Quando eu jogo esses elementos na minha função, eu vou ter uma imagem. A imagem de x1, que vai ser o nosso fx1, e a imagem de fx2, né, que vai ser o nosso x2. Eu peguei elementos do nosso domínio e a partir deles eu cheguei na nossa imagem, tá? Conforme eu vou aumentando o valor do meu x, o valor do meu f de x ele também aumenta. Ou seja, eu tenho uma função crescente. Olha só, colocando isso aqui num gráfico do plano cartesiano, a gente vai ter o nosso x, que é o nosso domínio, e a gente vai ter o nosso f de x. O que a questão falou? Que conforme eu vou aumentando os meus valores de x, que nesse caso é o meu x1 e o meu x2, os valores da minha imagem vão aumentando, ou seja, o valor do meu fx1 vai ser menor que o valor do meu fx2, ou seja, eles vão aumentando também, ok? Então, se a gente for traçar uma reta, a gente teria isso aqui, tá bom? x1 vai dar a minha imagem f de x1 e o meu x2 ficou meio tortinho aqui, tá, pessoal? Mas é entendível, ok? Vai dar a minha imagem do meu fx2. O que eu percebo? Que essa minha reta, né, o valor da minha imagem está aumentando conforme eu aumento o valor do meu domínio. Dessa forma, a gente vai ter uma função crescente, tá ok? Então tá aqui a resposta, né? Pediu basicamente a definição de função, nada muito difícil nessa questão também, tá? Só aplicar o conceito. Não precisou efetuar nenhum cálculo, tá? Então foi uma questão de nível bem fácil mesmo. Vamos lá. Seja A uma matriz de ordem 3, tal que determinante de A é igual a 4. Então, determinante de 2A vai ser. Olha só, pessoal. Isso aqui é só a multiplicação de uma constante, tá? Que a gente pode chamar de K, pelo valor da nossa, o nosso valor do nosso determinante, tá? Ele pediu 2 vezes o A. Isso aqui é bem simples, é pura e simples aplicação da fórmula. Se eu tenho uma constante multiplicando o valor do meu determinante, o resultado disso vai ser essa constante elevado na ordem da minha matriz, que nesse caso ele falou que é 3, vezes o determinante de A. Quanto que é o determinante de A que ele falou? O determinante de A ele disse que é 4. Então, basta substituir os elementos. Então, determinante de 2A vai ser igual à minha constante, que está multiplicando, nesse caso 2, elevado à ordem da minha matriz, que nesse caso é 3,
multiplicado por 4, que é o valor do meu determinante. 2 ao cubo, a gente sabe que é 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 ao cubo vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 2, que nós obtemos 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, o resultado disso aqui vai ser igual a 8. Então, 8 vezes 4 deu 32. Então, determinante de 2A é igual a 32. Pessoal, questão dada, tá? Muito simples mesmo. Tá? Questão de matriz aí bem basicona. Pediu nada demais também. Vamos lá, próxima questão, questão 9. O valor que deve ser somado ao polinômio 2x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 8x mais 15, para que ele admita 2i como raiz, sendo i a unidade imaginária, é. Então, o que é um número? O que é uma raiz? O que seria essa definição de raiz? Por exemplo, se eu tenho uma outra equação aqui, ó, vamos colocar 3x ao quadrado mais x igual a zero. O que seria a minha raiz? Seria o valor que quando eu substituísse aqui no lugar do meu x, né, vamos supor que esse valor aqui seja, sei lá, menos 2, eu nem sei se vai zerar. Valores que tu vai jogar aqui no valor do x, que ao somar tudo isso, você vai encontrar zero, né? Então, admitir 2i como raiz significa substituir o 2i no lugar do x, e isso aqui tudo tem que dar igual a zero. Mas ele falou que eu tenho que somar um outro elemento nesse meu polinômio, né? Então, a gente vai ter o seguinte. Ele falou que 2x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 8x mais 15, com mais um valor m, né, um valor qualquer, vai ser igual a zero. E eu tenho que admitir que esse meu x ele vai ser 2i, ou seja, quando eu substituir por 2i, eu vou obter o valor zero, né? Então agora é só isolar e substituir, né? Então você vai ter 2 vezes 2i ao cubo, mais 3 vezes 2i ao quadrado, mais 8 vezes 2i, mais 15, com mais m, esse valor aqui, igual a zero. Olha só, 2i ao cubo, a gente vai ter que vai ser 2 ao cubo, que dá 8, vezes i ao cubo, que vai ser menos i. Então, o mesmo eu vou fazer com os outros elementos, 3 vezes 2i. 2i ao quadrado dá 2 ao quadrado, dá 4. I ao quadrado vai dar menos 1, então aqui a gente vai ter menos 4. Mais 8 vezes 2i, que vai dar 16i, mais 15, mais m. Fazendo toda essa multiplicação, a gente vai obter o seguinte. 2 vezes menos 8, mais 3 vezes 4, menos 1, mais 8 vezes 2i, mais 15, com mais m, igual a zero. Somando todos esses elementos, nós vamos obter menos 16i, com menos 12, mais 16i, mais 15, com mais m, igual a zero. Aqueles valores, menos 16i mais 16i, que se opõem, a gente vai anular eles. Sobrou o quê? Menos 12 com mais 15 mais m igual a zero. Quanto que dá menos 12 com mais 15? Isso aqui vai dar 3. Então, nós vamos ter 3 mais m igual a zero. O 3 está positivo, vai passar para o outro lado negativo. Então, nós vamos obter menos 3. Ok? Próxima questão da ESA, a questão 10, ela foi anulada, tá? Por que ela foi anulada? Porque ao invés de escrever equação, a ESA escreveu inequação. Então, alguém deve ter entrado com um recurso e anulou essa questão. O que vocês têm que saber é que, embora essa questão tenha sido anulada, eles pediram algo sobre, não inequação modular, né? Era uma equação modular. A ESA errou escrever isso, não é IN, era equação modular. E o pessoal entrou com recurso e deve ter acabado anulando essa questão, né? Então, preste atenção, porque é provável que na próxima prova de vocês pode cair alguma coisa de equação modular. A ESA mudou, ó, eu vou repetir para dar ênfase. A ESA está mudando a prova dela. Ela está mudando a prova dela. É possível que
é bem possível que ela deixe a prova de 2020 parecida com a de 2019. Logo, se tiver parecida, equação modular é uma boa pedida para cair, tá? Eles podem não pedir uma equação modular, eles podem pedir uma inequação, sei lá, mas algo relacionado a módulo, né? Próxima questão, questão 11. Em um triângulo equilátero ABC, escreve-se um quadrado MNOP, né? O que é inscrito, né? O que é o quadrado inscrito? Ele está dentro do triângulo. E esse quadrado, ele tem área de 3 metros ao quadrado, tá? Sabes que o lado MN está contido em AC. O ponto C pertence a B e o ponto O a BC. Nessas condições, a área em metros ao quadrado do triângulo ABC mede. Então, parece uma questão difícil, mas ela é bem simples. O que você faz? Primeira coisa, desenha. Então, a gente vai desenhar o nosso triângulo. Quem que é o nosso triângulo? O nosso triângulo é o ABC. Dentro dele, a gente vai inscrever o nosso quadrado, né? E esse quadrado, ele tem os lados M, N, O, P, né? Então, nossos vértices M, aliás, P, M, N e O. Tá ok? Então, o que acontece? Ele falou que a área desse quadrado é 3 metros ao quadrado, né? Se a minha área é 3 metros ao quadrado, quanto que vai medir cada lado? Olha só, recapitulando, L ao quadrado, ou seja, lado ao quadrado, vai ser igual à área do meu quadrado. Se a minha área é 3, que número que eu vou multiplicar por ele mesmo e vai dar 13? Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai ser igual à minha área 3, ok? Então, eu vou ter que cada lado desse quadrado vai ser igual a raiz de 3, tá bom? O que acontece? Como eu estou tratando de um triângulo equilátero, e eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, eu sei que esse ângulo aqui vai medir 60 graus, eu sei que esse meu outro ângulo aqui vai medir 60 graus. E eu sei que esse meu ângulo aqui vai medir 60 graus. Olha só, o que o problema perguntou? Ele perguntou a área desse triângulo equilátero. Então, se eu tenho quanto que mede esse lado aqui, raiz de 3, que aqui embaixo vai medir também raiz de 3, eu tenho esse ângulo de 60 graus e eu sei a medida desse outro lado, basta eu aplicar a tangente de 60 graus para achar esse lado AM, essa parte AM, somar a MN, que é raiz de 3, e como eu sei que se trata de um quadrado inscrito num triângulo equilátero, né, de lados iguais, eu sei que esse lado aqui vai ter a mesma medida de AM, que nesse caso eu vou achar também com a tangente. Olha só, como é que a gente vai resolver esse problema? Então, vamos achar a M primeiro. Tangente de 60 graus vai ser igual ao meu cateto oposto, raiz de 3, sobre o meu cateto adjacente, AM. Então, nós vamos ter tangente de 60 graus, a gente sabe que é a raiz de 3. Raiz de 3 é igual a raiz de 3 sobre AM. Ok? Então, a gente vai ter o seguinte. AM vai ser igual a 1. Por quê? AM vezes a raiz de 3 vai ser igual a raiz de 3. O raiz de 3, que estava multiplicando a AM, passou dividindo. Logo, AM vai ser igual a 1. Renato, o que isso significa? Isso significa que esse meu lado aqui, AM, vale 1. De M até N, eu tenho raiz de 3. E de N até B, eu vou ter 1 também, né? Então, somando tudo isso aqui, nós vamos ter 2 mais raiz de 3 para cada lado, né? Então, olha só. A área não é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4? Sim. Né? Ah, pessoal, deixa eu fazer isso aqui com calma, tá? Para ficar bem claro para vocês, né?
Peço desculpa se eu fui rápido agora. Então, quanto que é o valor do lado desse meu triângulo? Vai ser igual a raiz de 3 mais 1 com mais 1. Logo, o valor desse meu lado vai ser igual a 2 mais raiz de 3. Dessa forma, a minha área vai ser igual ao meu lado, que equivale a 2 mais raiz de 3 ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. Então, nós vamos ter 2 mais raiz de 3 ao quadrado, multiplicando raiz de 3 sobre 4. E o resultado disso, dessa multiplicação, vai ser igual a área igual a 7 raiz de 3 mais 12 sobre 4. Tá ok? Então, questãozinha simples, né, de geometria plana. Pedia para ter algumas noções ali sobre trigonometria, que no caso envolveu a tangente. E o resto ali, saber a área de um quadrado, né, como proceder. Então a questão também bem simples, tá, pessoal? Não teve nada demais mesmo, tá? Então, a próxima questão. Questão 12. Identifique a alternativa que apresenta o produto das raízes da equação. Olha só, aqui a gente está tendo uma equação polinomial de grau 3, tá bom? Como que eu faço para achar o produto dessas raízes? É simples. Eu vou aplicar a relação de Girard, né? Então, a relação de Girard diz que o produto é igual a menos D sobre A. Renato, quem que é D aqui nesse caso? Olha só. Quem que é D e quem que é A, né? Então, dá uma lembrada aqui para vocês. No lado de x ao cubo, né, o nosso maior valor, né, o nosso maior expoente, que é 3, a gente vai ter o nosso A. Depois, x ao quadrado, o nosso coeficiente vai ser B. No lado de x, o nosso outro menor expoente vai ser C. E por último, quem está sozinho, né, vai ser o nosso coeficiente D, aquele que está sozinho. Então, pelas relações de Girard, o produto, né, das minhas raízes é igual a menos D sobre A. Pessoal, isso aqui era decorar, tá? Questão bem simples. Era só saber a relação de Girard e aplicar ela. Então, quem que é o meu D? É menos 10. Quem que é o meu A? É 5. Então, logo, o meu produto vai ser igual a menos 10 dividido por 5. Logo, o meu produto vai ser igual a 10 quintos. Logo, o meu produto dessa raiz vai ser igual a 2. Okay? Pessoal, questão simples, tá? Não erre na hora da prova. Pelo amor de Deus, tá? Então, eu sei que para muitos aí deve ter ficado um pouco nebuloso isso que eu falei, tá? Eu sei que o pessoal tá em ritmo de estudo ainda para a prova da ESA e talvez não tenha visto todo o conteúdo, talvez não tenha estudado nada ainda. Então isso aqui só foi para vocês começarem a conhecer a banca da ESA, ver como é que são as questões. Tudo que eu mostrei para vocês já podem ter uma noção. Questões simples, que em relação às outras provas estão um pouco mais interdisciplinares, mas nada de difícil, tá? Nada impossível. Muito longe de estar nível da SpaceX ou ITA. Então, dá para passar tranquilo nessa prova, tá? Essa prova de matemática da ESA dava para gabaritar, pessoal. Não tinha nada de outro mundo, ok? Foi um prazer estar com vocês e até o próximo encontro. Um grande abraço.